Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre os modelos mistos, que às vezes também são chamados de multiníveis, ou ainda de modelos hierárquicos. A gente vai usar esse mesmo pacote aqui, NLME, embora exista um outro pacote que é chamado de LME4, que também faz a mesma coisa. São os dois principais pacotes para rodar modelos mistos no R. Bom, a gente vai começar com um exemplo daqueles dados de riqueza da macrofauna bentônica na Holanda. Essa agora sim é um conjunto de dados um pouco diferente do original, porque que você tem a riqueza da macrofauna bentônica das zonas intermarés e a variável preditora é NAP, que é a altura do local de coleta em relação à maré, lá na Holanda. Mas além disso, foram coletadas amostras, 1, 2, 3, 4, 5, em diferentes praias. Então, por exemplo, as amostras 1, 2, 3, 4, 5 são todas da praia 1. Eu posso fazer aqui para vocês verem. Para a gente observar as amostras para cada praia. Aqui tem que ser... não, assim vai dar certo. Aqui. Foram 5 locais de amostras em 9 praias diferentes, certo? Por terem sido coletadas na mesma praia, essas amostras, elas possivelmente estão correlacionadas entre si. Devem ter características daquela praia que você não está considerando na sua análise, que tornam esses pontos de amostragem relacionados. E isso vai criar uma dependência dos seus dados, uma dependência dos erros dos seus dados. E aí que entram os modelos mistos. E eles são chamados de modelos mistos, ou multiníveis, ou hierárquicos, porque você vai ter 2 níveis de variação nos seus dados. Um nível no nível lá das amostras de cada praia e também uma variação, então uma variação dentro de cada praia e uma variação entre praias. E aí na linguagem aqui, pelo menos que o pessoal usa nos modelos mistos, o que você tem é um componente fixo, que são as variáveis preditoras, e um componente aleatório, que são, nesse caso aqui, as praias, que seria esse outro nível de variação. Então, por exemplo, eu poderia também ter feito medidas repetidas com o mesmo indivíduo, uma mesma pessoa ou o mesmo animal. E essas medidas repetidas do mesmo animal também estão alinhadas, ou seja, podem estar medindo a variação que existe dentro de cada pessoa, né, das características daquela pessoa. E aí as amostras dessa pessoa também vão estar correlacionadas entre si. Então você tem 2 níveis de análise. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Então o que a gente quer saber aqui eu só estou transformando em fator, tá, as praias, porque elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu estou transformando isso aqui em fatores agora. Uma primeira opção seria testar com um modelo que a gente já fez agora, um modelo linear, em que praia estaria aqui na estrutura fixa. Então, um LM, que é a riqueza da macrofauna bentônica, é explicada por NAP, que é essa altura da água, interagindo com a praia. Dessa forma, eu vou estar estimando um coeficiente angular para cada praia. Tá? Que é o que a gente vê aqui. Ó. Tem o intercepto e depois tem a interação. Então, eu consigo saber exatamente qual é
o coeficiente angular para praia 1, para praia 2, para praia 3 e assim por diante. Que é o que está mostrando aqui nessas linhas 44, 45, 47, por exemplo. O coeficiente angular para praia 1 é menos 0,37. Para praia 2 é menos 4,17. Para praia 3 é menos 1,75. Tá? Isso seria mais ou menos equivalente, grosso modo, a como se eu estivesse fazendo um modelo linear para cada praia. Então, estou estimando para cada praia qual é a relação entre riqueza e NAP. Tá? Aqui é o que eu vou exemplificar aqui nas linhas 51 a 57. Tá? Esse beta é o coeficiente angular de cada praia. Certo? Aqui, ó. Menos 37, menos 4,17, menos 1,75. Então, calculei um coeficiente angular para cada praia. A gente pode visualizar isso aqui nesse gráfico. Então aqui a 1, 2, 3 são as praias, praia 1, praia 2, praia 3, até a praia 9. E aqui o coeficiente angular, na verdade a regressão, para cada uma das praias. Vocês estão vendo que existe uma certa variação nessa relação entre as praias. Não tem nada de errado nesse modelo M1 aqui, ele é um modelo correto, certo? O problema é que eu estou gastando aqui 18 parâmetros nesse modelo, porque eu estou estimando um coeficiente angular para cada praia e um intercepto para cada praia. E, no entanto, eu muitas vezes não estou interessado em saber exatamente se existe uma diferença entre a praia 7 e a praia 8. Eu estou interessado realmente em saber se NAP influencia na riqueza em praias em geral, tá? E não nessas praias específicas. Então, no modelo misto, o que a gente vai fazer é que essa praia vai entrar como, que é chamado, é um nome meio estranho, mas enfim, como variável aleatória. Então, quando eu faço isso, eu estou presumindo que existe uma certa variação entre praias, mas que essa variação vai ter uma certa média zero. Então, existe um componente fixo que relata qual é a variação esperada para cada praia e, em cima disso, tem alguma variação entre praias. Fazendo isso, eu vou economizar muitos graus de liberdade, porque, na verdade, eu vou ter que estimar só um parâmetro, que é essa variância que existe entre praias. Tá? Isso está exemplificado aqui. Ó. Então, imagina que R é a riqueza. Existe uma riqueza para cada valor de y, que está representado pelo i, e isso também é influenciado pelas variações em cada praia. Tá, então aqui está meu modelo linear comum, alfa, que é o intercepto, mais beta vezes NAP, né? Beta é o meu coeficiente angular. Isso vai ser estimado para cada ponto e para cada praia, sendo que existe um erro, um componente de erro que a gente vem trabalhando até agora, que é o componente de erro no nível de cada ponto amostral, mas existe um outro componente de erro, que é o componente entre praias, que está representado esse AJ. Tá, então, além de estimar alfa, beta e o erro, sigma, eu vou estimar também a variância no nível das praias. Tá? Aí por isso que também é chamado de multiníveis, porque isso aqui está representando a variação que existe entre praias. Bom, tá, isso no LME, ele é representado por um argumento que é chamado random. Então, ML é 1, a função LME, que é Linear Mixed Model, riqueza em função de NAP, e existe um componente aleatório que é igual a 1 para cada praia. Tá? 1 porque eu não vou estar estimando um coeficiente angular aleatório para cada praia. Depois eu vou mostrar um caso que a gente vai
testar também, possibilitar também a variação que o coeficiente angular varie para cada praia. Tá, então, nesse caso, é chamado de um modelo misto só com intercepto aleatório, porque eu só estou variando, na verdade, a posição aqui do intercepto entre cada praia e não, na verdade, não estou estimando aqui o coeficiente angular aleatório para cada praia. Bom, vamos lá. Eu vou rodar as linhas 7, 9 e 80. Eu esqueci de criar esse f-bit aqui na linha 73, tá? Bom, vou rodar o summary só para a gente olhar o que mostra. Bom, primeira coisa, aqui estão os meus efeitos fixos, que são os meus efeitos que a gente já vem trabalhando até então. Mas além disso, agora também está sendo estimado os efeitos aleatórios. E veja que tem aqui um intercepto, né? A fórmula é um intercepto para cada praia. O desvio padrão estimado entre praias é de 2,9 e o resíduo que sobra, ou seja, o resíduo que não está nas praias, a variação que está sobrando não explicada por esse modelo é 3,0. Inclusive, eu posso pegar esse valor aqui e, por exemplo, estimar a proporção da variância explicada pelas praias. Eu simplesmente vou pegar esse valor, elevar ao quadrado para chegar na variância, e dividir isso pelo total de variância que existe. Ou seja, no meu caso, 48% da variação dos meus dados é explicada pela variação que existe entre praias. Isso, dependendo do que da sua pergunta, pode ser interessante em si, certo? Bom, além disso, esse modelo vai estimar, então, os valores de y esperados para cada y e para cada praia também. E isso aqui é feito usando essa função fitted com level 0, que é os valores para a população como um todo, e aqui o fitted level 1, que é os valores esperados para cada praia. Tá? Então aqui vai ter um valor para cada local e aqui os valores esperados considerando cada praia. Bom, aqui está exemplificando o que esse modelo está fazendo. Tá? Então, a linha grossa é a relação fixa, ou seja, NAP influencia a riqueza e a estimativa da regressão é essa. Tá? Quanto maior NAP, menor a riqueza, e isso aqui é o padrão geral. Além disso, existe um valor estimado para cada praia. E essa estimativa considera que essas praias vão ter um efeito com média zero, nesse efeito geral aqui, e uma certa variância. Tá? Mas cada praia tem uma relação um pouco diferente do que é a média geral, a grande média entre praias. Tá? Então, essa média geral ela pode subir ou descer um pouco para cada praia com uma certa variância que foi estimada pelo seu modelo. No nosso caso, é uma variância, na verdade, um desvio padrão, aqui no caso, de 2,9 e uma variância de 8,7. Bom,
A outra opção que eu tenho no meu modelo misto é, além de estimar aqui o intercepto para cada praia, também permitir que exista um coeficiente angular diferente para cada praia. Tá? Isso está representado por esse Bzinho J aqui, ó, esse snap. Tá? Então eu estou estimando um coeficiente angular, vamos chamar de coeficiente angular aleatório, para cada uma das praias. De novo, é um parâmetro também. Então, ao contrário, está tendo que estimar um parâmetro, um coeficiente angular para cada praia, um intercepto para cada praia, eu estou estimando um único parâmetro que representa a variação de coeficiente angular entre praias, que eu espero que tenha uma distribuição normal, com média zero e uma certa variância, e é essa variância que o modelo vai estar estimando a partir dos dados. Tá? E esse modelo aleatório, que é chamado de intercepto e coeficiente angular aleatório, é feito aqui usando a função LME com esse argumento random, que vai ser igual à função de 1, que representa o intercepto, mais NAP, a minha variável preditora, para cada praia. Tá? Então eu estou querendo aqui que eu calcule um intercepto e um coeficiente angular aleatório para cada uma das minhas praias. Então vou rodar aqui as linhas 116 e 117. Tá? E aparece aqui, ó. Agora eu tenho um desvio padrão para o intercepto e também para o NAP, que aqui é o coeficiente angular. Então isso aqui é o intercepto aleatório, isso aqui é o coeficiente angular aleatório. E aqui o que sobrou de variância não explicada no nosso modelo. Um outro parênteses, você pode ter aqui valores de desvio padrão muito pequenininhos, aí significa que existe muito pouca variação entre praias, ou você pode ter um valor muito grande, significa que existe muita variação entre praias. Aí, isso pode ser, de novo, biologicamente interessante, significa que, na verdade, mais importante do que NAP são as características próprias, né, se fosse um valor muito alto, são as características próprias de cada praia, que não o NAP, que explicariam a variação na riqueza. Bom, aqui as linhas 120 até 131 é só para, de novo, fazer um gráfico mostrando. Ó. Agora, vocês viram que em relação ao gráfico anterior, cada praia, além de ter um intercepto diferente, aqui também tem um coeficiente angular próprio para cada uma das praias, de novo, com uma média zero e uma certa variância que foi estimada pelo nosso modelo, e essa variância do coeficiente angular é de 1,7 elevado ao quadrado. Né? O desvio padrão entre praias é de 1,7. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é que ele também calcula uma certa correlação, às vezes isso aqui pode ser interessante também, entre o coeficiente angular aleatório e o intercepto aleatório, de menos 0,19. Significa que quanto menor o intercepto, maior esse coeficiente angular. Ou melhor, isso. Bom, agora vamos fazer a validação dos nossos modelos e vamos selecionar qual desses modelos aqui explicam melhor as minhas variações de NAP. E aí a gente vai seguir um protocolo que é muito semelhante àqueles que a gente fez nas duas últimas aulas. Tá? Então eu vou fazer um modelo GLS com riqueza sendo explicada por NAP, sem nenhum componente aleatório.
E a gente pode fazer uma validação desse modelo só para a gente dar uma olhada em como ela fica. Tá, então dá para ver que aqui ó, os nossos resíduos, primeiro, não são normais e segundo, parecem seguir um certo padrão. Aqui tem mais valores positivos do que seria esperado do acaso e parece existir também aqui uma série de associações. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Isso aqui são os resíduos para cada uma das praias. Se estivesse tudo bem, o que eu espero é encontrar que para cada uma das praias esses resíduos vão ser em média zero e vão ser mais ou menos parecidos para cada uma das praias. Como tem um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, sugere justamente que entre praias existe uma certa correlação entre esses resíduos. Então, esse gráfico aqui sugere claramente uma dependência dos seus dados para cada uma das praias. Na prática, o que esse modelo está fazendo é impor uma correlação dos erros desse modelo para cada uma das praias, da mesma forma como a gente fez lá na aula sobre correlações temporais, por exemplo, ou espaciais. Tá, então vamos comparar os modelos. Então agora eu vou gerar também o MLE1, que é o Sol intercepto aleatório, e o MLE2, que é o intercepto e o coeficiente angular aleatórios. E eu vou comparar esses três modelos usando de novo o meu teste da razão da máxima verossimilhança. E o meu modelo sugere que o modelo 1 só com intercepto é melhor que o modelo sem componente aleatório e que o meu modelo 2 com intercepto e coeficiente angular aleatório é melhor que o modelo só com intercepto aleatório. Só que tem um porém, que a gente está testando de novo a variância, né? Variâncias diferentes entre modelos. E a variância, como eu já mencionei também, ela não pode ser menor que zero. Tá? Então, a gente tem que analisar com cuidado esses valores de AIC e de P quando a gente está testando o que é chamado no boundary, na fronteira aí da variância, que pode ser zero, né? Que não pode ser menor do que zero. E aí o ZUR sugere um certo ajuste desses testes, tá? Que está explicado aqui, que vai ser corrigido por 0,5 vezes a distribuição de Q quadrado para grau de liberdade P-1, enfim, está explicado aqui. Tá? Então eu vou corrigir esses valores de P por esse fator de correção que o ZUR está sugerindo aqui. Tá? Então esse P de 0,04 deu 0,0001. Esse P de 0,288 deu 0,18, ou seja, confirma que realmente o meu melhor modelo é o MLE2. Certo? Bom, então está aqui meu modelo e a partir dele eu faria a minha seleção da estrutura fixa, da mesma maneira como eu expliquei nas aulas anteriores. Bom, vamos a mais um exemplo aqui. Nesse caso, é um conjunto de dados em que está se testando o efeito de tratamento do solo na densidade de bactérias nas folhas. Só que foram medidas várias folhas de uma mesma planta. Ou seja, as folhas estão aninhadas nas plantas e como faz parte da mesma planta, é bem possível que essas folhas, as características dessas folhas estejam correlacionadas. Esses erros estejam correlacionados. Tá? Então, é mais um caso que é importante modelar tanto a variação que vai ocorrer no nível entre folhas do que no nível entre plantas. Então, vou carregar os meus dados. Tem um monte de dados aqui, mas, na verdade, o que nos interessa é a
densidade, a planta e o tratamento, tá? Que eu estou fazendo aqui nessas linhas 170, 171, 172, 173, 174. Tá? Eu só estou organizando os meus dados, apagando umas linhas em branco e transformando em fator tratamento e planta. E agora o data frame que eu vou trabalhar é esse micro, que tem a densidade de bactérias, o ID da planta e o tratamento, o ID do tratamento. Eu vou fazer aqui o processo de pré-análise, vamos olhar se existe algum dado muito fora, né? Alguma evidência de algum outlier. Isso aqui é para as densidades separadas por pelo tratamento. São dois tratamentos, tratamento 1 e tratamento 2. Não existe nenhuma evidência de outliers. E aqui separado por plantas. Também não existe nenhum outlier, mas dá para perceber que parece que existem diferenças entre plantas. Por exemplo, essa planta parece ter em média mais bactérias do que essa, do que essa, do que essa, do que essa. Tá? Bom, continuando, então, eu vou fazer aqui o meu modelo linear normal. Que além de ser conceitualmente incorreto, a gente consegue perceber também que existe uma grande variação aqui entre plantas, certo? Então aqui é a planta, aqui são os resíduos. Dá para ver que tem plantas com resíduos negativos, plantas com resíduos positivos. E o que a gente esperaria era que todas as plantas aqui tivessem o mesmo resíduo. Muito bem. Bom, vou plotar agora esse gráfico aqui de forma destacada, só para a gente conseguir observar de maneira mais clara. Então veja bem que, olha só, os resíduos, tem plantas com resíduos negativos e positivos. O que eu gostaria de encontrar, se não houvesse dependência por planta, seriam todos os resíduos aqui próximos de zero e uma variância semelhante entre eles. Então, o meu próprio desenho experimental já me sugere que eu preciso considerar a variação entre plantas. Mesmo que essa variação seja muito pequena, eu tenho que fazer um modelo com a variação entre plantas. Tá? Então, mas vamos fazer uma comparação do modelo, então, sem considerar a variação que existe entre plantas e um modelo considerando a variação entre plantas. Está aqui, ó, random, 1 para cada planta. Significa que o modelo vai calcular um intercepto para cada uma das plantas. E vou rodar o ANOVA e dar um P extremamente baixo em favor do modelo que considera o componente aleatório. Tá? Então, existe realmente uma variação que ocorre entre plantas que é importante ser considerada nesse modelo. Se eu fizer o AICC, vai dar a mesma coisa. Né? O modelo com a variação entre plantas é mais ajustado aos dados do que o sem esse ajuste. Bom, aí eu posso fazer a validação desse meu novo modelo, que considerou o componente aleatório. Veja agora que a coisa ficou um pouco mais cheia de gráficos. Por quê? Eu tenho aqui os meus resíduos normais, e aqui é o qqplot dos meus resíduos normais, mas também eu tenho os resíduos no nível do meu componente aleatório, que é a variação entre plantas. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, que são as plantas, as 6 plantas que existem. Tá? Então, eu também espero que os meus resíduos aleatórios, do componente aleatório, tenham uma distribuição normal, que é um dos pressupostos. Eu estou pressupondo que a variação que existe entre plantas tem em média zero uma distribuição normal. Tá? E veja agora como a variação entre plantas agora está toda muito parecida e com média zero. Tá vendo?
a mediana lá do box plot, tá, todas elas estão próximas de zero. Eu posso fazer a simulação desses dados também. Espera aí, que eu acho que eu não fiz a simulação. Vou fazer a simulação desses dados para comparar com dados simulados. Tem uma coisa errada aqui. Eu errei. Tem que botar de volta aqui treatment e plant. Copiei e colei das aulas passadas e esqueci. Vamos de novo. Tá, a normalidade está ok, né, do nível das folhas. A normalidade no nível do componente aleatório. Não mostra aqui, mas a gente já viu que também está normal. Os resíduos contra o tratamento, não existe nenhuma evidência de heterogeneidade na variância aí. E aqui também, veja que os dados simulados são muito semelhantes aos dados reais. Agora apareceu. Tá? Então aqui está o meu componente aleatório e veja que o que a gente encontrou está muito próximo da variação que a gente encontra também nos dados simulados. Bom, então a gente checou o nosso modelo está ok, não existe nenhuma violação dos pressupostos. E aí a gente pode partir de novo para selecionar a estrutura fixa. Aí eu vou comparar um modelo cheio, que tem o tratamento, com um modelo que não tem o tratamento. Tá? E aí a mesma coisa que a gente mencionou na aula passada. Quando eu estou usando... o que eu fiz aqui? Quando eu estou usando... Quero fazer um teste da razão da máxima verossimilhança, eu tenho que usar o método ML. Tá? E deu um P de 0,08. Então, a probabilidade de que a diferença entre as médias das categorias do tratamento, do solo que você encontrou, tenha ocorrido ao acaso é de 8%. Ou seja, está acima do que é tradicionalmente considerado como o limite da significância estatística. Agora, vamos supor se eu não considerasse essa dependência nos dados. Vamos ver o que eu encontraria. Eu encontraria um P de 0,008. Veja que aqui eu estou subestimando enormemente as incertezas ou a precisão da minha estimativa. Eu estou sendo muito otimista em relação à precisão dos meus coeficientes. Embora, se a gente comparar, a estimativa pontual do coeficiente é exatamente igual entre o modelo linear comum e o modelo misto, mas o que vai mudar é a variância, variância não, o erro padrão. Então aqui, no meu modelo linear comum, eu tenho um erro padrão associado ao intercepto de 5 e um erro padrão associado ao coeficiente do tratamento 2 de 7. Se eu comparar isso com o LME, esses valores subiram aqui de 5 para 9 e de 7 para 13. Tá? Muito embora os valores estimados são exatamente os mesmos. O que muda é justamente aqui nos erros associados. Uma outra coisa que a gente pode olhar é quanto da variação total é explicada pela variação entre plantas. Então, eu tenho que transformar esses valores de desvio padrão em variância. E é simplesmente calcular a proporção
da variância que é explicada pela variação que existe entre as plantas. Isso é cerca de 26%. Ou seja, 25,6% da variação que existe nas bactérias, nas folhas, é explicado pela variação entre plantas e não necessariamente da variação que existe no solo. Quer dizer, não necessariamente pelo tratamento que foi aplicado no solo. Bom, antes da gente terminar, outra coisa que gera muita dúvida e não é, na verdade, nem consenso entre os estatísticos é quando colocar uma variável como aleatória ou na estrutura fixa. Por exemplo, aqui será que eu devo colocar a praia aqui na minha estrutura fixa, fazendo uma interação entre NAP e praia, ou será que é melhor colocar na estrutura aleatória? Bom, uma primeira coisa é que para estimar corretamente essa variância, eu preciso de um número mínimo de praias. Se eu tiver, por exemplo, só 3, 2, 4 praias, é um número muito pequeno para ter uma estimativa correta desse parâmetro A, né? Que seria a variância que existe entre praias. Então, o ideal é que você tenha, para além de mínimo, para além de 6 praias, 6 ou mais praias, para que você consiga estimar essa variância. Então, no nível aí do seu componente aleatório, você precisa ter pelo menos 6 ou mais níveis, né, para poder colocar isso no componente aleatório. Ou seja, se você mediu pessoas, teriam que ser 6 ou mais pessoas. Se você mediu, sei lá, transectos, vão ser 6 ou mais transectos, e assim por diante. Tá? Outra coisa importante é se você está realmente interessado em saber exatamente o que acontece em cada praia, ou se pelo contrário, você está interessado em saber o que te interessa mais é NAP e praia, na verdade, o que te interessa é generalizar. Qual é a relação de NAP e riqueza para praias em geral e não para essas praias específicas? Tá? Ao botar praia no componente aleatório, o que eu estou fazendo é generalizando. Eu estou assumindo que existe uma certa variação entre praias, entre várias praias, e eu estou estimando essa variação que existe entre várias praias pelas amostragens que eu fiz dessas 9 praias. Certo? Bom, é isso, e aí eu deixo um exercício para vocês fazerem. Esse exercício é interessante que vocês vão ter que usar tanto essa parte de modelos mistos, mas também a parte que vocês aprenderam nas aulas 19 e 18.